Dando continuidade na série de mensagens no livro de Ruth, Ruth capítulo 2. Vamos ler o capítulo todo. Quero que você leia a palavra de Deus com fé e com reverência ao nosso Senhor. Então vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus do capítulo todo de Ruth 2. Diz assim: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: Vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: Que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: Que o Senhor o abençoe, moça. O servo respondeu: Essa moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: Escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo e nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo aonde forem colher e vá atrás delas. E eu dei ordem aos servos para que não toque em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou, encostando o rosto no chão, e disse a Boaz: Por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: Já me contaram tudo, o que você fez pela sua sogra. Depois que você perdeu o marido, sei que você deixou pai e mãe e a terra aonde nasceu e veio para um campo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou, falou ao coração dessa sua serva. Eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: Venha para cá e coma do pão e molhe seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus ceifeiros: Deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes. Não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que elas apanhem e não a repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: Aonde você foi colher hoje? Aonde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra aonde havia trabalhado. E acrescentou o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos e nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: Esse homem é nosso parente, chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, moabita, disse: Ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: É melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas até que a colheita
da cevada e de trigo se acabou e continuou morando com sua sogra. Vamos a Deus, mais uma vez em oração. Senhor, nós entramos com confiança diante do Teu trono da graça e nós agradecemos, ó Deus, mais uma vez, porque nós podemos cantar ao Senhor, podemos louvar a Ti. Nós não tem mérito nenhum em nós, ó Deus, mas os méritos são de Cristo Jesus, e nós entramos com confiança diante do Teu trono da graça, e nós Te pedimos que nesse momento, ó Deus, o Senhor com a Sua santa palavra, abra os nossos olhos para que possamos contemplar mais e mais o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Abra os nossos olhos para que possamos, ó Deus, ter prazer em Cristo. Abra os nossos olhos, ó Deus, para que possamos obedecer Sua palavra e que Teu Espírito Santo, ó Deus, me esconda debaixo da Sua cruz e que o Senhor me use, ó Deus, apesar de mim, porque Tu sabes que sou pecador e necessito da Sua graça. E, ó Deus, eu peço que nesse momento os nossos corações continuem sendo elevados a Cristo Jesus, o nosso Redentor. É essa a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém. Ruth, nós estamos iniciando o capítulo 2 e nós encerramos o capítulo 1 com duas séries de mensagens. A primeira mensagem nós vemos Elimeleque, o esposo de Noemi, fugindo da crise que estava acontecendo em Jerusalém, em Belém. O povo de Israel estava passando por crise. Quando nós lemos o capítulo 1 de Ruth, nós percebemos que o verso 1 já diz que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Então, a fuga que Elimeleque está abrindo é de uma fuga de uma crise, e não só de uma crise porque estava acontecendo fome, mas era uma crise espiritual, era uma crise da decadência espiritual do povo de Israel. E nós percebemos, quando nós lemos o livro de Juízes, nós vemos uma nota. E qual é a nota no livro de Juízes? E não havia povo, não havia rei em Israel, e o povo fazia o que achava, o que bem entendia, o que estava certo na sua cabeça. Então o povo não estava se submetendo à palavra do Senhor. Então nós olhamos para o versículo 1 ao 6 como a fuga de Elimeleque e sua família, fugindo da crise. E do verso 6, fechando o capítulo até o verso 22, nós vemos o retorno, então, agora de Noemi. Noemi está retornando, Noemi agora está viúva, Noemi perdeu o seu marido e perdeu os seus 2 filhos, então ela está retornando sozinha. Estava retornando sozinha. Então, Ruth, ela se converte ao Senhor. Ruth se converte a Deus e diz: olha, minha sogra, eu vou com você, e o seu Deus é o meu Deus, e eu abri o retorno da esperança, o retorno ao Deus da esperança. E agora, no capítulo 2, nós podemos ver Ruth e Noemi sendo acolhidos pelo Senhor. Acolhidos pelo Senhor. Se nós fôssemos colocar a ideia do texto em uma sentença, capítulo 2, nós poderíamos colocar da seguinte forma: aqueles que buscam refúgio no Senhor são acolhidos com graça e bondade e conseguem ver a providência do Senhor. Aqueles que buscam refúgio no Senhor são acolhidos com graça e bondade e conseguem ver a providência do Senhor. Então, o capítulo 2, nós percebemos aqui agora, Ruth saindo para colher espigas e Ruth tendo um encontro com Boaz. Quando nós olhamos para o capítulo 1, nós percebemos que terminou mostrando como Noemi voltou para Belém com sua nora, e Ruth, e Noemi estava amargurada e não enxergando a misericórdia de Deus.
Mas elas chegaram em Belém no início da colheita da cevada. Você vê que o verso 22 do capítulo 1 mostra para nós, foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Então, quando nós começamos lendo o capítulo 2, o autor ele lança uma informação. Ele já lança uma informação que Noemi tinha um parente. Noemi tinha um parente de Elimeleque, cujo nome era Boaz. Olha só o verso 1. O verso 1, então, ele já começa com essa informação. Por que o verso 1 ele começa dessa forma? Porque o capítulo 2, ele começa já dizendo, o autor do livro, ele já começa lançando que Noemi tinha um parente, e que esse parente era Boaz, e que esse homem era muito rico, né? Ou talvez, em outras traduções, a forma que poderíamos interpretar esse texto, traduzir esse texto, era que ele era muito rico, mas um homem de caráter. Não está dizendo que ele só era um homem de muitos bens, que ele tinha riqueza, mas era também um homem que tinha um caráter, um homem forte. Então, o que acontece com o verso 1 é como se fosse uma pista. Quando nós estamos lendo as Escrituras, nós temos que observar e fazer algumas perguntas. Por quê? O autor começa já lançando esse versículo, dando algo, porque é como se fosse uma pista para aquilo que irá se desdobrar. Agora tem mais um personagem que chega na narrativa. Agora tem mais um personagem importante aqui. Veja, no capítulo 1, nós não vemos o nome de Boaz. Agora, no capítulo 2, logo de entrada, o autor já deixa claro, olha, Noemi tem um parente, e esse parente é Boaz. Então ele já dá uma pista para aquilo que vai se desdobrar, aqui, a importância de Boaz no capítulo 2. Então no versículos 1 e 2, nós vemos Ruth tomando iniciativa para sair e colher espigas. Então nós percebemos aqui, Ruth, que ela era uma mulher de atitude, era uma mulher humilde e responsável. Veja, nós conseguimos perceber essas características em Ruth já no verso 2, quando ela pede autorização para Noemi para sair e colher espigas. Veja, olha só o verso 2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso. Veja, Ruth era uma mulher de atitude, mas era uma mulher humilde. Ela poderia ter olhado para Noemi, sua sogra, e ter saído sem avisar. Ou somente avisá-la, olha, vou trabalhar e buscar um pouco de comida para nós. Ela não faz isso. Ruth, ela não faz isso. Ela pede para sua sogra. Então, a segunda evidência que nós vemos da humildade de Ruth é que ela diz, se alguém me permitir fazer isso. Olha para o verso 2, mais uma vez. Ela fala para Noemi, olha, me permita, deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso. E por que isso demonstra humildade da parte de Ruth? Porque quando Ruth pede para sua sogra, demonstra humildade? E por que quando ela fala atrás daquele que me permitir fazer isso, ou em outras traduções, daquele que eu encontrar graça, aquele que me favorecer, aquele que olhar para mim? Porque Ruth, ela tinha direito de colher espigas, porque era lei em Israel. Ruth, ela tinha direito de sair e colher espigas. A lei permitia que pessoas pobres, estrangeiros, fizessem isso. Os proprietários de terra, eles colhiam as safras, passando por sua plantação ou pomar, uma só vez. E qualquer fruta e verdura que ficasse para trás, caída no chão, devia ser deixada para os menos afortunados, para os pobres, viúvas, estrangeiros recolherem. E Ruth então olha para Noemi e diz, olha, se alguém me permitir eu fazer isso, eu recolher alguma coisa, eu vou colher espigas.
E os proprietários da terra também não podiam fazer colheita nos cantos de suas plantações, era lei. Se você pegar o livro de Levítico ali, você vai ver as leis que tem, livro capítulo 25 de Levítico. Era lei, as pessoas que tinham seus campos, suas fazendas, suas colônias, elas poderiam produzir, mas tudo aquilo que caísse no chão, e as beiradas, os cantos, não podiam ser recolhidas, porque as pessoas mais pobres eram que tinham que recolher o que sobrava. O que sobrava, as pessoas iam buscando. Você veja que a tarefa de recolher o que caía do chão não era dos donos, era dos mais pobres que iam atrás, que estava sobrando. Então essa era a tarefa das pessoas necessitadas. Então o proprietário não tinha obrigação de gastar tempo e energia para entregar o produto maduro nas mãos dos necessitados. Então veja, Ruth diz a Noemi que vai colher espigas no campo do proprietário que a permitisse fazer a sua colheita. Você consegue perceber o caráter humilde de Ruth? Ruth, ela não sai cheia do seu autoritarismo, cheia de razão, exigindo os seus direitos. Não, Ruth, ela conhece o Senhor. Então Ruth, ela sai cheia de humildade, agora não exigindo os seus direitos, porque era direito dela. Então quando nós olhamos para Ruth, para a vida de Ruth, nós conseguimos perceber um coração humilde, diligente e responsável. Então Ruth sai para colher espiga de forma responsável e diligente e humilde. E ela estava trabalhando ali, sem planejar quaisquer campo que ela ia entrar. Então o narrador agora mostra para nós, no verso 3, que ela entrou por casualidade no campo de Boaz. Então você veja, Ruth tem uma necessidade. Nós somos duas pobres viúvas necessitadas. Talvez, olhando para Noemi, ainda, Noemi poderia estar com seu coração partido por causa das suas perdas. E Ruth olha para ela, olha minha sogra, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. Eu vou ser diligente, eu vou correr atrás para nós, mas com o coração cheio de humildade, de forma responsável e diligente. E o verso 3 mostra para nós que ela se foi e chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Por que o autor, ele diz casualidade aqui? Por que o autor coloca dessa forma, dizendo que por casualidade Ruth entrou no campo de Boaz? Por que o autor colocou assim, dessa forma? Porque na realidade, casualidade era nos planos de Ruth. Ruth não tinha planos de entrar no campo de Boaz. Ruth não sabia quem era Boaz. Isso não foi obra do acaso. Isso não foi obra de uma casualidade fora do tempo e fora das mãos do Senhor e da soberana mão de Deus. Mas isso foi obra da providência do Senhor. Então no livro de Ruth nós percebemos a revelação da providência da mão do Senhor. Então foi casualidade, porque Ruth estava trabalhando de forma responsável, Ruth estava sendo diligente, mas a providência do Senhor guiou Ruth. E o que é providência? O que é a providência do Senhor? O catecismo de Hindenburg, ele diz assim, que é o poder onipotente, onipresente de Deus, pelo qual, como que por sua mão, ele sustenta o céu e a terra, como todas as criaturas, e as governa de tal modo que as ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e estéreos, comidas e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas não nos vêm por acaso, mas da sua mão paternal.
Todas as coisas não nos vêm por acaso, mas da mão paternal do nosso Senhor. E o catecismo maior do Westminster, ele diz assim: quais são as obras da providência do Senhor? As obras da providência de Deus são a sua mais santa, mais sábia e mais poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. Então não existe destino, não existe causalidade, existe um Deus que está governando todas as coisas. Porque quando nós falamos que é obra do acaso, nós estamos falando que não existe finalidade para aquilo estar acontecendo. Mas quando nós olhamos para o livro de Ruth, quando nós olhamos para a vida de Ruth, quando nós olhamos para esse momento, nós percebemos sim que era causalidade, porque ela não tinha planos de entrar nos campos de Boaz. Mas para Ruth entrar no campo de Boaz, poderia até ser algo casual, algo que não tinha nenhum planejamento, mas era a mão invisível do Deus eterno que estava sendo o seu guia. Era a mão do Senhor que estava guiando Ruth até o campo de Boaz. Sabe uma aplicação para nós nesse ponto? Que nós podemos aprender aqui? É que Deus age na vida ordinária, no nosso cotidiano normal. Ruth estava trabalhando. Ruth não estava fazendo nada de mais extraordinário a não ser trabalhando, buscando o seu pão de cada dia. Nós temos que aprender, meus irmãos, que Deus age na nossa vida ordinária, no nosso cotidiano normal. Nós, muitas vezes, achamos que a providência de Deus só acontece quando algo sobrenatural acontece. Quando nós podemos ver, os nossos olhos podem ver. De repente, você está na rua atravessando, um carro vem e você vê que não é atropelada por causa, você fala, providência de Deus. Muitas vezes nós pensamos que a providência de Deus só se dá nesse tipo de situação, mas quando nós olhamos para a vida de Ruth, nós percebemos que o Senhor está agindo na vida dela, na vida ordinária. A nossa falta de contentamento no nosso dia a dia, no Senhor, é porque nós não conseguimos ter contentamento na nossa vida ordinária, do nosso trabalho, e de perceber que Deus está agindo aonde nós estamos. É por isso que nós não temos alegria na vida ordinária, no dia a dia do trabalho que Deus nos dá. Porque nós pensamos que é no extraordinário que Deus age, mas Deus guiou a vida de Ruth no seu momento mais ordinário. No seu momento mais ordinário, Deus guiou a vida de Ruth. Provérbios 16, verso 33 diz: para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Veja, os homens jogam os dados, mas é do Senhor que vem toda a decisão. Então, meus irmãos, nós temos que ter o contentamento pelo dia ordinário que o Senhor nos deu, porque a providência dele está conosco. Ele está guiando a história do mundo, ele está guiando cada detalhe da nossa vida, ele está guiando o nosso dia a dia familiar, o nosso dia a dia do trabalho. Então Ruth chegou ao campo de Boaz pela providência de Deus, não por casualidade. E nós precisamos, meus irmãos, abrir os nossos olhos para esses momentos ordinários, porque Deus está agindo neles. E veja que agora do versículo 4 a verso 16, a gente percebe então Ruth, ela encontra graça e bondade do Senhor por meio de Boaz. Então veja que Boaz chega ao seu campo cumprimentando os seus trabalhadores, ele toma conhecimento de Ruth, Boaz demonstra o seu caráter
pela forma como trata os seus trabalhadores. Ele chega abençoando os seus trabalhadores. Percebe-se que Boaz, então, era um homem temente a Deus no seu trabalho, e a presença de Deus era invocada. Veja, quando ele chega, o verso 4 mostra para nós, ali, eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, que o Senhor esteja com vocês, e eles responderam, que o Senhor o abençoe. Então nós conseguimos perceber já, logo de início, que Boaz era um homem temente a Deus, e no seu trabalho ele abençoava os seus trabalhadores, e os seus trabalhadores o abençoavam. Então Boaz pergunta ao servo encarregado, de quem é essa moça? De quem é essa moça? E a pergunta de Boaz aqui, quem é essa moça, é assim, ele está falando assim, quem é essa moça aqui? É esposa de quem? É filha de quem? É de qual família? Quem protege ela? Quem está guardando ela? Boaz está perguntando. Quando a gente observa a resposta do encarregado para Boaz, não tem muito detalhes, mas a forma como ele responde deixa claro que as pessoas da cidade estavam cientes que Noemi não tinha vindo sozinha da terra de Moabe. Já estavam sabendo da vida de Ruth. Então veja como é que ele responde o verso 6. O servo respondeu, essa moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Então, e ela me pediu que a deixasse recolher espigas, juntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde manhã até agora, e só parou um pouco para descansar no abrigo. Então você percebe que a resposta do encarregado a Boaz é, olha, ela é aquela moça que veio com Noemi, a moabita. E aí dos versos 8 agora, nós vemos 4 ações de Boaz para com Ruth. E as 2 respostas de Ruth. Nós temos as 4 ações de Boaz para com Ruth e as 2 respostas. E a primeira delas é que Boaz fala com ela e permite que ela fique no seu campo. Veja o verso 8 então. Então Boaz disse a Ruth, escute minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Então veja que nessa primeira fala de Boaz com Ruth, nós podemos perceber o cuidado dele para com ela. A forma como Boaz fala com Ruth. A fala de Boaz, ele começa chamando-a de filha. De uma forma respeitosa. Quando você olha, você lê esse capítulo, você lê Ruth, né, você fica impressionado com a forma como Boaz trata Ruth. A forma como Boaz trata Ruth é uma forma que todos nós, homens, precisamos aprender a tratar as mulheres. Veja, ele chama ela de filha de uma forma respeitosa com ela. Ele fala para ela ficar no campo dele, entre as servas dele, e ele ainda diz para ela beber da água dos seus servos. E quando ele diz para ela beber da água dos seus servos, isso não era uma coisa comum. Isso não era uma coisa comum na prática de Israel. Na prática de Israel, eram as mulheres que tinham que ir buscar água para os homens. Então Boaz está olhando e dizendo para ela, olha, você pode vir e beber da água dos meus homens. Então você percebe que ele cuida dela. E ele diz para ela ficar atenta ao campo que está indo para colher. E quando Boaz está dizendo, olha, você fique atenta ao campo, aonde você está indo para colher, ele está dizendo assim, você sabe que é perigoso para você aqui. Você é uma estrangeira, uma moabita, e você pode ser abusada. Então Boaz está cuidando dela. E essa ordem que ele dá para os seus trabalhadores, diz, olha, eu peço que ninguém toque nela. Porque Boaz sabia que era perigoso para ela, pois poderia ser abusada. Então Boaz cuida de Ruth, permitindo que ela trabalhasse no seu campo com as suas servas. Você consegue perceber Boaz sendo gracioso com Ruth? Como que através de Boaz nós podemos perceber o caráter de Deus? Veja que no verso 10 agora, olha a resposta no verso 10 de Ruth agora. Então Ruth se inclinou, encostando o rosto no chão, e disse a Boaz, por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se sou uma estrangeira? Veja, então no verso
No verso 10 nós vemos a resposta humilde de Ruth, reconhecendo o seu lugar de não merecimento do tratamento que ela estava recebendo de Boaz. Veja que Ruth, ela faz uma pergunta com espanto: por que que o Senhor está me favorecendo? Porque eu sou uma estrangeira, por que que eu estou recebendo tanto da parte do Senhor? Veja que a palavra que Ruth está usando aqui, por que que o Senhor está olhando para mim com graça? Por que que o Senhor está olhando para mim com tanta graça? Veja como isso remete à graça do Senhor, um favor imerecido. Então Ruth olha para ela mesma e diz: eu não mereço receber o que o Senhor está me dando. Sabe como que o que a gente pode aprender com Ruth é que a postura de Ruth foi de alguém que foi atingido pela graça e que entendeu a graça de Deus. Ruth sabia que não merecia ser tratada da forma como estava sendo tratada. Porque Boaz estava fazendo muito mais do que a lei pedia. Boaz estava incluindo ela entre as servas. Boaz estava dando muito mais do que ela podia fazer. Então Ruth teve um encontro com a graça de Deus. Ruth, quando ela se converte no capítulo 1, nós podemos ver esse fruto da graça do Senhor. Ela olha para Boaz: por que que o Senhor está me favorecendo tanto? Se eu sou uma estrangeira. Veja, meus irmãos, o encontro com a graça de Deus nos faz reconhecer quem nós somos e revela para nós que somos pecadores, perdidos e que não merecemos nenhum afeto. E Deus nos resolveu nos amar, mesmo sendo estrangeiros, perdidos em nossos pecados. Então a humildade de Ruth. Sabe quando a gente conhece alguém que conhece a graça do Senhor? É alguém que é humilde. É alguém que é humilde até mesmo em não exigir os seus direitos. A humildade não deve nos levar ao orgulho. Quer dizer, a graça não deve nos levar ao orgulho. O encontro com a graça deve nos levar à humildade. E no capítulo 2 nós temos essa nota aqui. A providência de Deus se revelando de forma graciosa. E veja agora no outro ponto 2 que nós estamos entrando, é a segunda reação de Boaz para Ruth. Boaz está respondendo a segunda pergunta. Por que ela estava sendo favorecida por ele, sendo uma estrangeira? Boaz afirma a fé de Ruth e a sua ação para sua sogra. Quando nós olhamos o verso 11, você vai perceber: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. Boaz respondendo: depois que você perdeu o marido, sei que você deixou pai, mãe, a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, e que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Você percebe aqui, no versículo 10 e no versículo 11 e 12, Boaz está afirmando a fé de Ruth. Boaz já sabia da fama de Ruth. Boaz sabia que Ruth tinha feito por sua sogra. Boaz diz que tinham contado tudo para ele sobre a vida dela. Que Ruth era uma viúva, pobre, mendigando, mas ela não estava amargurada, ela estava servindo a sua sogra e trabalhando. Ruth tem um bom testemunho. A fé de Ruth era evidenciada por suas obras. A fé de Ruth era evidenciada por suas obras. Por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. É interessante, meus irmãos, o que nós aprendemos com a resposta de Boaz ao questionamento dela, porque ela estava sendo favorecida, sendo ela uma estrangeira, não do povo de Israel. E Boaz fala: olha, a sua fama chegou a mim antes de você saber.
E a gente sabe, meus irmãos, que a nossa fama chega antes de nós chegarmos no lugar. A sua fama chega antes de você. O seu testemunho chega antes de você. Boaz já sabia da vida de Ruth. E você? O que sua vida transmite? O que você transmite? O que as pessoas dizem de você? O que as pessoas falam da sua vida? As pessoas conseguem olhar para a sua vida e afirmar a fé que você tem em Cristo Jesus, e enxergá-la humilde, e enxergá-la graciosa, e enxergá-la misericordiosa, e enxergar você. Está vendo aquela moça ali? Está vendo aquele rapaz ali? Aquele rapaz é um homem de fé, aquele rapaz, ele ama o Senhor. Porque é exatamente isso que Boaz está fazendo com Ruth. Boaz está afirmando a fé de Ruth. Porque a fé de Ruth é evidenciada pelas obras. A obra dela é cuidar da sua sogra. O que as pessoas estão dizendo de você? O que a sua vida transmite quando você anda pelas ruas, quando você está no seu trabalho, os seus vizinhos? O que as pessoas dizem sobre você? Ou você é uma pessoa amargurada? Meus irmãos, o capítulo 2 de Ruth é um chamado para nós descansarmos na providência graciosa do Senhor e, ao mesmo tempo, revelar esse Deus gracioso, assim como Ruth está, como a fama de Ruth chegou ali. Vejam, o verso 11, já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. Sabe, meus irmãos, aquela de dizer que a nossa fé é individual, que ninguém deve se preocupar com a nossa vida. Nós não chegamos isso no capítulo 2. Nós vemos a fama de Ruth estava correndo. As pessoas estavam testificando a fé de Ruth. E Boaz, um homem de caráter, um homem de Deus, estava olhando para Ruth dizendo: você é uma mulher de fé. Você é uma mulher graciosa. Você venha buscar refúgio no Senhor. Então, meus irmãos, precisamos pensar como as pessoas têm enxergado a nossa vida. Como as pessoas têm enxergado a sua vida. A sua vida traz glória ao Senhor, ou a sua vida desonra o Senhor. Então, olha que Boaz diz sobre Ruth. Primeiro, o que ela tinha feito pela sua sogra, de como ela tinha ficado viúva. Boaz diz que ela deixou pai e mãe, a sua terra natal, para buscar refúgio no Senhor. Veja, Ruth renunciou à sua vida e confiou completamente em Deus. Assim foi Abraão também, quando Deus falou com ele para sair da sua terra e da sua parentela, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Então Boaz deseja que o Senhor recompense Ruth por sua fé, pelo bem que fez à sua sogra, e que ela venha buscar refúgio sob as asas do Senhor. Meus irmãos, Ruth deixa tudo para trás para cuidar de Noemi. Cuidar de Noemi era a expressão da fé de Ruth. Ruth abandona sua casa, sua família, sua identidade, os seus deuses, para refugiar-se debaixo das asas do Senhor. O que Boaz ora para Ruth é promessa do Senhor Jesus, para aqueles que deixaram tudo por causa do nome do Senhor. Veja, em Mateus 19, 29, ele diz que todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então você percebe o que Boaz está orando pela vida de Ruth, é uma promessa do Senhor Jesus para aqueles
aqueles que deixam. Veja que Boaz fala, você deixou tudo. Meus irmãos, a fé em Cristo Jesus, encontrar-se com a graça de Deus, é se refugiar, é deixar tudo, é deixar casa, é deixar filho, é deixar planos, é deixar tudo para se refugiar sob as asas de Deus. Não existe fé verdadeira sem renunciar. Não existe fé verdadeira sem renúncia. Uma fé verdadeira em Cristo Jesus é aquela que deixou tudo para se refugiar somente nele. Uma fé verdadeira em Cristo Jesus é aquela que deixa tudo para se refugiar somente nele. Então, meus irmãos, Boaz testifica essa fé na vida de Ruth. Alguém que deixou tudo e foi buscar refúgio debaixo das asas do Senhor. E nós precisamos observar a nossa vida se de fato nós estamos deixando tudo para seguir a Cristo. Porque uma fé autêntica está sempre deixando coisas para trás para se refugiar sobre as asas do nosso Senhor. Você lembra no capítulo 1? Noemi está insistindo com Ruth, olha, você deve buscar um noivo para você deve buscar um casamento, mas Ruth insistentemente diz, não, eu vou buscar o meu refúgio, não num casamento, eu vou buscar o meu refúgio, não em dinheiro, eu vou buscar o meu refúgio, não em posses, eu vou buscar o meu refúgio, não em outra coisa, somente em Deus. Porque existe lugar para aqueles que desejam buscar refúgio no Senhor. Veja, a figura que Boaz está usando para mostrar como Deus é que ele é como uma ave que cuida dos seus filhotes. E veja que Jesus usa essa linguagem também. Quando Jesus olha para Jerusalém, a Jerusalém incrédula, Jesus diz assim, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos como galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Sabe o que é interessante, meus irmãos, quando nós olhamos para o livro de Ruth, e o contexto que nós já abordamos aqui, é que o povo de Israel estava em decadência, abandonando o Senhor e recebendo o juízo de Deus. Não havia rei e cada um fazia o que queria na sua cabeça. Mas duas coisas interessantes que nós podemos observar. É que em Israel ainda tinha um Boaz, um homem temente a Deus, gracioso, um homem de caráter, obediente ao Senhor. E sabe outra coisa interessante aqui, meus irmãos? É que mesmo a apostasia de Israel, a decadência de Israel, o Senhor está salvando uma moabita, o Senhor está trazendo uma moabita, o Senhor está salvando povos e nações. Então Deus, mesmo com a incredulidade de Israel, Deus tem um homem ali ainda tem o seu remanescente, mas a graça de Deus está sendo revelada através desse homem para essa mulher que é Ruth. Deus está salvando. Deus salvou Ruth, mesmo debaixo da incredulidade. E Deus tem essa... Quando a gente para olhar essa figura de linguagem, né, que Boaz está usando para representar a Deus, ele está dizendo assim, olha, você veio buscar refúgio debaixo das asas do Senhor. Meus irmãos, meu amigo, minha amiga, se você hoje buscar refúgio debaixo das asas do Senhor, você encontra refúgio. Porque Deus não rejeita aqueles que vão até Ele, buscando refúgio nele. E é isso que
Boaz está falando para você, venha buscar refúgio. Deus não rejeitou você. Você já não é mais uma estrangeira. Você não é uma estrangeira. A sua nacionalidade, mas não importa tanto. Você agora é uma nossa, porque você colocou a fé em Cristo. E você percebe então que a visão de Ruth sobre a graça de Deus, ela é ampliada cada vez mais. Veja a outra resposta de Ruth. A primeira resposta de Ruth é: porque o Senhor está me tratando assim? Sou uma estrangeira. Agora a segunda resposta de Ruth é: porque você está me favorecendo e muito está me consolando e falou ao meu coração. Você percebe, meus irmãos, que nós precisamos crescer, continuar crescendo no conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus. E você percebe que Ruth fala que ela não era mais uma estrangeira. Ruth olha para Boaz agora e fala: eu não sou nenhuma das suas servas, mas o Senhor está falando ao meu coração. E você vê que Ruth está sempre quebrantada, humilhada. E essa é a posição daqueles que têm um encontro com o Senhor. Pessoas que tiveram encontro com o Senhor gracioso devem ser humildes. E quanto mais humildes, mais conhecemos a graça do Senhor. Por isso que em 1 Pedro 5,5 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E veja que ainda Ruth olha para si mesmo e fala assim: eu não mereço o que o Senhor está me dando. Meus irmãos, essa pergunta, você já se fez essa pergunta? Você já se fez essa pergunta: Senhor, por que o Senhor me salvou? Por que o Senhor me tirou das trevas? Por que o Senhor me deu novas vestes? Você já se fez essa pergunta, meus irmãos? Na realidade, todos aqueles que tiveram encontro com a graça e foram salvos verdadeiramente, precisam fazer essa pergunta, precisam olhar para si mesmo, não como pessoas merecedoras. Não como pessoas que, olha, eu dei o dízimo, olha, eu faço isso, olha meu esforço, olha isso, meu Senhor. Pessoas que tiveram encontro com o Senhor se reconhecem como não merecedoras nem do ar que respira, nem da comida que está na mesa, nem da casa que tem, ainda mais de tão grande salvação que foi revelada em Cristo Jesus. Você vê, meus irmãos? E é interessante que Boaz continua ampliando, e a terceira ação de Boaz para com Ruth é chamar Ruth para comer. Veja, então Boaz fala assim: não, você agora sim, você está incluído à mesa, coma, venha e coma. No verso 14, ele diz: na hora de comer, Boaz disse: venha para cá e coma do pão, e molhe seu bocado de vinho. Então a terceira ação de Boaz para com Ruth é chamar Ruth para comer. A quarta é que Boaz reforça a ordem de cuidado para com Ruth. No versículo 15 e 16. Então você veja, meus irmãos, como Boaz está sendo um instrumento de Deus para abençoar Ruth e revelar a graça de Deus a Ruth. Catharine Sanfeld, não a nossa Catharine, mas uma estudiosa, ela diz assim que a fidelidade divina toma forma na comunidade e na vida das pessoas por meio das ações humanas. Em outras palavras, a graça de Deus tem rosto humano. A graça de Deus para com Ruth tinha rosto, cheiro, e esse era Boaz. E nós sabemos que para nós, a graça de Deus também tem um rosto, também tem um cheiro e nome. O rosto e o nome é do Senhor Jesus. E o cheiro é do seu sangue derramado na cruz. Por causa do sacrifício dele, nós estrangeiros, nós pecadores, nós depravados, somos convidados a nos assentar na sua mesa e termos a nossa alma satisfeita nele. Então a graça do Senhor também tem um rosto para nós, a graça do Senhor também tem um rosto para nós, e esse rosto é do nosso Senhor Jesus, e o cheiro dele é o sangue derramado na cruz por causa dos nossos pecados.
Então, por isso, nós podemos nos assentar à mesa do Senhor, é por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, não por causa da nossa nacionalidade, não porque nós nascemos no berço evangélico e fomos criados dentro da igreja, não, mas quando nós olhamos para Cristo Jesus com fé e arrependimento, então nós nos assentamos à mesa do Senhor, porque a graça de Deus foi revelada para nós, através de Cristo Jesus. Agora nós temos, meus irmãos, o nosso terceiro e último ponto, a gratidão de Noemi. Porque Boaz acolhe. Você percebe que Noemi aparece no verso 2, no verso 1 e o verso 2, e no restante, Noemi não aparece mais. Mas nos versículos 17 ao 23, nós percebemos Noemi agradecendo ao Senhor, agradecendo a Boaz. Agora nós vemos Ruth voltando para Noemi, depois de um dia de trabalho, e Noemi fica surpresa pela quantidade de cereal que Ruth conseguiu. E Ruth também alimenta Noemi. Então a gente percebe que a reação de espanto, de Noemi, de espanto e de gratidão, né? Se no capítulo 1 termina com Noemi amargurada, agora no capítulo 2 termina com Noemi com gratidão no coração, rogando a bênção de Deus para a vida de Boaz, porque ele teria sido favorável para com Ruth. Então a gente vê que no capítulo 1, Noemi termina amargurada. Agora no capítulo 2, ela termina grata. Ela fica espantada com Ruth chegando com tanto cereal. Quem foi que recolheu você? Então Noemi não só começou a ver a mão de Deus, Noemi está vendo a providência de Deus se revelando de forma graciosa, conduzindo a Ruth ao campo de Boaz, um dos seus resgatadores. Então, quando a gente olha do versículo 17 e dos versos 20, Noemi diz: aonde você foi colher? O verso 19, onde você foi colher hoje? Aonde trabalhou? Bendito seja aquele que colheu você com tanta generosidade. E Ruth, então, responde, cadê? Então, Ruth responde a Noemi que foi Boaz que acolheu ela, Boaz que deu a ela, foi tão generoso com ela. Então Noemi, ela começa a ver a mão graciosa de Deus ali. E ela diz assim, sabe, esse homem, ele é um dos nossos resgatadores. Ele é um daqueles que vai nos resgatar. E qual era o papel do resgatador? O papel do resgatador, segundo a lei de Moisés, ele tinha o dever de ajudar os parentes mais próximos. Um dos papéis era ajudar as perdas das tribos. Uma delas, se fosse humana, ele teria que vingar o sangue da vítima. Se fosse judiciais, oferecendo assistência nos julgamentos, ou econômicas, e recuperando a propriedade, a compra de volta a propriedade da família que foi vendida para pagar dívidas, ou comprar de volta o parente que se vendeu como escravo para pagar dívidas, ou talvez o casamento liverato, casando-se com a viúva de um parente falecido. Então você percebe que a esperança de Noemi está sendo renovada. Noemi olha para Boaz, e ela olha para o que aconteceu na vida de Ruth, e vê que Boaz acolheu. Então Boaz não era somente um parente próximo, Boaz era um dos seus resgatadores. Então Noemi, agora de coração amargurado, ela está com o coração grato na esperança do seu resgatador. Noemi está na expectativa agora. Chegou a esperança. Ele é um dos nossos resgatadores. Ele é um dos nossos, daquele que vem nos resgatar. Mas sabe, meus irmãos, assim como Noemi e Ruth precisavam de um resgatador, assim também nós precisamos de um resgatador. Assim como Noemi e Ruth precisavam ter a esperança em um resgatador, assim também nós precisamos de um resgate. Assim também você precisa de um resgate. Por isso o Senhor Jesus diz em Marcos 10:45, que ele diz assim como, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas dar a sua vida em resgate por muitos.
Você percebe então que Noemi agora estava com a sua esperança renovada. E assim também nós precisamos ter a nossa esperança renovada. Porque o nosso Senhor, nós precisamos de um resgatador. E o nosso Senhor, Ele veio para nos resgatar e dar a sua vida por nós. Mas sabe, meus irmãos, a vida de Noemi nos ensina algo importante para nós. A vida de Noemi mostra para nós algo importantíssimo. Que o remédio para o coração amargurado é a graça de Deus. O remédio para um coração amargurado é se refugiar em Deus, sabendo que Ele proverá o resgate. Agora então, Noemi está agradecendo a Boaz por ter acolhido Ruth, mas Noemi lembra da palavra, da lei do Senhor. Então ela está agora com a sua esperança renovada. O remédio para o coração amargurado é estarmos constantemente se refugiando no Senhor Jesus, porque se nós não estivermos constantemente se refugiando no Senhor Jesus, nós seremos pessoas amarguradas, nós seremos pessoas carrancudas, nós não seremos pessoas graciosas e misericordiosas. Agora, a nota que o capítulo 2 termina com a esperança. Noemi fala, olha, esse homem que acolheu você, ele é um dos nossos resgatadores. E quando você está passando por algum sofrimento, e quando você passa a olhar para dentro de você, você fica cada vez mais angustiado. E quando você passa a olhar para os outros buscando refúgio, você fica cada vez mais deprimido. Mas quando passamos a olhar para Jesus com fé e com arrependimentos, nós ficamos aliviados, porque encontramos graça e bondade do Senhor, porque Ele coloca você na família da fé para desfrutar desse cuidado afetuoso. Meus irmãos, o remédio para nosso coração não é Deus cumprir com os seus planos e com os seus sonhos aqui nessa terra. Mas o remédio para o seu coração é você estar confiando na esperança de Cristo Jesus. Ele é o único que pode tirar a amargura do seu coração. Ele é o único que pode curar o seu coração. Enquanto você buscar as suas maneiras e as suas formas de querer agir e de querer viver, você vai continuar sendo uma pessoa amargurada pela vida, amargurado pela vida. O capítulo 2 mostra como a providência de Deus guiou a vida de Ruth. E como Ruth buscou refúgio no Senhor. E como tudo isso chegou ao coração de Noemi, renovando a sua esperança. Então nós precisamos, meus irmãos, tirar os olhos de nós, tirar os olhos das nossas amarguras e colocar os nossos olhos no Senhor, buscando refúgio nele. Porque somente Ele pode renovar a nossa esperança, assim como renovou a de Noemi. E o convite hoje para nós é: busque refúgio no Senhor. Busque com fé e arrependimento, porque você será acolhido por Ele, com graça, com amor e com misericórdia. E que Ele quer tratar o seu coração e cuidar das suas feridas, assim como cuida de Ruth e de Noemi. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome pela Tua graça, pela Sua bondade, Deus, que nos ajuda a perceber a Sua providência, a Sua mão, guiando cada detalhe da nossa vida. E nós queremos, ó Deus,
rogar ao Senhor que o Senhor venha nos conduzir como povo do Senhor. Que o Senhor venha conduzir, Pai, todos nós que estamos sendo alimentados pela Sua palavra, a Sua palavra que renova nossas forças, a Sua palavra que acolhe pecadores como nós. E nós queremos Te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a nos refugiar sob as asas de Cristo Jesus, nosso Senhor, que olha para nós e deseja que a gente se refugie no Senhor, ó Deus. Perdoa, Deus, os nossos pecados quando nós buscamos refúgio em outro lugar, a não ser no Senhor. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, como povo do Senhor, a descansar no Senhor e ver a Sua mão nos guiando, ó Deus, e perceber o Senhor agindo na nossa vida ordinária, nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia. Ó Deus, obrigado pela Sua palavra que nos encoraja a olhar para o Senhor, ó Deus. Derrama da Sua graça e do Seu poder sobre nós. Nós oramos e Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha transformar o nosso coração, Senhor Deus. Nos dá um coração reverente ao Senhor, um coração temente ao Senhor, um coração que busca o Senhor, Pai. Nós oramos, ó Deus, pedindo ao Senhor, derrama da Sua graça, derrama do Seu poder. Vem sobre nós com a Sua palavra, Pai. É o que eu oro e eu Te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.